lobisomem. Eu me chamo Lucas, e o que vou contar aconteceu em 1998. Na época, eu trabalhava como peão na fazenda do senhor Juarez. Era uma vida simples, mas eu gostava. Minha rotina começava cedo, cuidando do gado, organizando os estábulos e garantindo que tudo estivesse em ordem antes do final do dia. O senhor Juarez confiava muito em mim, me tratava quase como um filho. Não tinha família naquela época, era só eu e a fazenda, mas nunca me senti sozinho. Os outros trabalhadores eram como irmãos para mim, e quando a noite caía, sempre nos reuníamos para contar histórias e dar risada. A vida na fazenda era tranquila, pelo menos até o outono daquele ano. Foi nessa época que as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro foram os cachorros que começaram a agir diferente, como se estivessem nervosos o tempo todo. Depois, alguns animais começaram a sumir. Um dia era uma vaca, no outro, uma ovelha desaparecia sem deixar rastro. A princípio achamos que fossem ataques de onças, afinal estávamos perto da mata. Mas com o tempo, percebemos que havia algo mais por trás disso. Certa manhã, encontrei um bezerro morto no pasto. O corpo estava todo retalhado, o abdômen aberto, faltando órgãos. O que me deixou mais intrigado foi que não havia sinais de luta ou pegadas ao redor, como seria de se esperar em um ataque de onça ou outro predador comum. Os dias foram passando, e cada vez mais animais apareciam mortos, às vezes sem uma parte do corpo, outras vezes em um estado que eu prefiro nem descrever em detalhes. Nós todos na fazenda começamos a ficar desconfiados, e as histórias que antes eram contadas para passar o tempo começaram a tomar um tom mais sério. Alguns dos mais velhos diziam que podia ser o lobisomem. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas, sabe? Mas quanto mais os dias passavam, mais difícil ficava de ignorar o que estava acontecendo. Todas as noites, quando a lua cheia brilhava no céu, os animais se agitavam mais, como se soubessem que algo estava prestes a acontecer. No começo, pensei que fosse coincidência, mas então algo mais começou a acontecer. Certa noite, acordei com o barulho dos cães. Eles latiam como se tivessem visto o diabo. Peguei minha lanterna e fui até o curral. O vento estava forte e a lua iluminava a fazenda de um jeito que até os cantos mais escuros pareciam visíveis. Quando cheguei lá, vi mais uma cena que me fez gelar o sangue. Outro bezerro, retalhado, dessa vez com partes do corpo faltando. E novamente, nenhum sinal do que poderia ter feito aquilo. Foi aí que comecei a levar a sério a possibilidade de que alguma coisa realmente estava nos rondando. Eu não sabia o que era, mas sabia que não era algo comum. Conversamos com o senhor Juarez no dia seguinte, e ele, mesmo sendo um homem de fé, estava tão preocupado quanto nós. Decidimos que, dali em diante, alguém sempre faria vigília durante a noite. Não queríamos perder mais animais, e também temíamos que aquilo fosse piorar. As semanas se passaram, e as noites de lua cheia se tornaram cada vez mais tensas. Toda vez que a lua se erguia no céu, a gente se preparava para o pior. Mas o que estava por vir, ninguém estava preparado para o que aconteceu naquela última noite. Naquela noite de lua cheia, eu fui o escolhido para fazer a vigília. Confesso que estava nervoso, mas tentei manter a calma. Peguei a espingarda e me posicionei perto do curral, onde a maioria dos ataques tinha acontecido. As horas passaram devagar. O vento gelado cortava o ar e, aos poucos, a noite foi ficando mais silenciosa. O único som era o vento e o farfalhar das folhas das árvores ao redor. Foi quando o silêncio foi interrompido. Um estalo vindo da mata me fez gelar. Respirei fundo, tentando ignorar o medo que subia pelo meu corpo. Mas logo o barulho voltou, dessa vez mais próximo. Meu corpo travou por alguns segundos e, instintivamente, dei alguns passos para trás. Sabia que não devia ir até a mata,
mas minha curiosidade quase me empurrou. O medo, no entanto, foi maior. Fiquei parado, a lanterna tremendo na minha mão, tentando enxergar algo. Então eu o vi. Os olhos. 2 pontos brilhantes no meio da escuridão, me encarando. Não eram olhos de animal comum. Havia algo maligno, algo errado ali. Eles brilhavam de uma forma que fez meu sangue gelar. Meus músculos travaram, e por mais que eu quisesse correr, minhas pernas não respondiam. E foi então que ele saiu das sombras. Aquela coisa era gigantesca, maior que qualquer homem. Andava sobre 2 patas, com o corpo todo coberto por pelos escuros e desgrenhados. As garras, afiadas como lâminas, refletiam a luz da minha lanterna. Mas o pior de tudo eram os dentes. A criatura abriu a boca mostrando fileiras de presas longas e amareladas. Eu sentia o cheiro podre vindo dela, como se estivesse impregnada com o sangue das vítimas que já havia atacado. Eu nunca vou esquecer daquela visão. Mesmo tantos anos depois, ainda posso ver os olhos daquela coisa brilhando na minha memória. Naquele momento, tive certeza, era o lobisomem, aquela criatura das histórias que, até então, eu nunca tinha acreditado. Mas ali, cara a cara com ela, não havia mais espaço para dúvida. Meu corpo inteiro tremia de medo. Tentei apontar a espingarda, mas minhas mãos estavam tão trêmulas que mal conseguia segurar a arma direito. O lobisomem avançou um passo, e eu puxei o gatilho no desespero. O tiro acertou, mas o impacto não foi suficiente para derrubar a fera. Ela apenas recuou um pouco, como se estivesse mais irritada do que ferida. O lobisomem rosnou, um som tão profundo e ameaçador que parecia reverberar dentro do meu peito. Pause 2 is. E ameaçador que parecia reverberar dentro do meu peito. Meu instinto foi correr e eu corri. Corri como nunca na vida. O som das patas daquela coisa esmagando o chão logo atrás de mim era ensurdecedor. Eu podia sentir o ar pesado do seu hálito enquanto ele me perseguia. O desespero tomou conta, e minha visão ficou turva de pavor. Não havia lugar seguro. Eu corri em direção à casa grande, onde sabia que talvez conseguisse me trancar. Mas o lobisomem era rápido demais. Em poucos segundos ele estava quase em cima de mim. Tropecei e caí no chão, sentindo o chão duro rasgar minha pele. Quando olhei para trás, ele estava lá, rosnando, com os dentes à mostra, pronto para me despedaçar. Naquele momento, pensei que seria o meu fim. Fechei os olhos, esperando o golpe fatal, mas algo fez o lobisomem parar. Não sei se foi o som de um tiro ao longe ou o cheiro de alguma outra presa. Mas ele hesitou por um segundo. Foi o tempo suficiente para eu me levantar e correr para dentro da casa. Fechei a porta e empurrei o que pude para bloquear a entrada. Lá dentro, o silêncio voltou. Ouvi o lobisomem do lado de fora bufando, arranhando a madeira da porta. Cada segundo parecia uma eternidade. O medo me paralisava e eu mal conseguia pensar. Mas, por alguma razão, ele não conseguiu entrar. Talvez tenha se cansado ou encontrado algo mais fácil para caçar. Eu sobrevivi àquela noite, mas o que eu vi, o que eu senti, nunca vai me abandonar. O lobisomem não era só uma lenda, ele era real. E eu vi com meus próprios olhos o que ele era capaz de fazer. Lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.